Olá, turma, espero que todos estejam bem. Na semana passada, nós demos início ao nosso conteúdo do terceiro trimestre e na aula de hoje a gente vai dar continuidade a essa matéria, falando sobre o cinema. Bom, na última aula, nós falamos sobre a origem do cinema, sobre como que ele surgiu, como que ele foi criado. Falei sobre os irmãos Lumière, que foram quem inventaram ali uma máquina, né, que era ao mesmo tempo uma filmadora e um projetor. Falei um pouco também sobre como a funcionalidade do cinema nesse começo não era como é hoje em dia, né? Não era necessariamente para se contar uma história. O cinema, quando ele surgiu ali na sua origem, né, com os irmãos Lumière e com outras máquinas e outras técnicas que estavam surgindo naquela época, mas principalmente ali com a principal invenção, né, que foi dos irmãos Lumière, ele só tinha a função de ser ali uma forma de registrar o cotidiano das pessoas. Então eles faziam cenas, gravavam apenas cenas assim simples do dia a dia mesmo, de pessoas andando. Como eu mostrei, né, o filme deles era um trem chegando à estação, se chamava, né, o trem chegando à estação e mostrava justamente isso. Eram segundos ali de filmagem mostrando um trem chegando à estação. Isso porque os irmãos Lumière não estavam preocupados com a questão artística, né? Era mais ali uma questão da invenção tecnológica. Então, era mais fazer esses filmes era mais uma forma ali de demonstração da capacidade da máquina que eles criaram. Já o Georges Méliès, quando vê, né, a apresentação dos irmãos Lumière, é quem vai ver a capacidade ali ver a possibilidade, né, de se utilizar essa técnica do cinema para se contar histórias, como uma nova forma de se contar histórias. E, como a gente viu na aula passada, é ele que vai criar ali, começar a fazer histórias fantasiosas, utilizar ali efeitos especiais, já que ele traz ali do teatro, do ilusionismo. Ele traz as cores também, porque ele faz aquela coloração depois nos filmes, né? Manualmente, ele pintando mesmo com tinta, cada quadro a quadro. E é o que vai dar início ali ao cinema como nós conhecemos hoje. Bom, na aula de hoje a gente vai focar na questão da evolução do cinema e da tecnologia, principalmente. Então, a gente vai falar um pouco sobre como que foi sendo desenvolvida essas questões que foram criadas ali pelos irmãos Lumière e pelo Georges Méliès. Então, como nós chegamos a ver na semana passada, muitas mudanças foram ocorrendo, né, na sétima arte, que é como chamamos, né, uma forma de se chamar o cinema. Tanto com relação à atuação, como eu falei quando a gente falou sobre o cinema mudo, que a atuação era de uma forma e depois quando o cinema passou a ser falado, houve ali uma mudança na forma como os atores agiam, né, se posicionavam, demonstravam, né, os sentimentos, que no cinema mudo era um pouco mais exagerado, assim, um pouco mais forçado, e ali no cinema falado já não tinha tanta essa necessidade, porque, né, tinha as falas, tinha ali a possibilidade de colocar a voz, né, para transmitir aquelas emoções. Isso também ocorreu, né, com o passar do tempo. Outras mudanças com relação à atuação foram acontecendo, as histórias, né, que foram sendo contadas também foram se modificando, né, dependendo ali do contexto, qual tipo de história está fazendo mais sucesso também, né, não deixando de lembrar que o cinema também ali é uma forma de comunicação, de contar histórias, mas também tem a questão comercial, né, então eles vão sempre, as temáticas que são mais em altas, ali, dependendo da época, vão se modificando. Acho que eu cheguei a comentar com vocês o exemplo dos filmes de super-herói, que há uns anos atrás não faziam tanto sucesso, e aí, a partir do Homem de Ferro, principalmente, ali, tinha alguns filmes já que faziam sucesso, mas da forma como é hoje, começa ali em 2008, eu acho, com o primeiro filme do Homem de Ferro. E essa questão da temática ela foi se modificando durante toda a história do cinema, né? E principalmente também a questão da tecnologia.
muitas das coisas da temática, por exemplo, com relação aos filmes de super-herói, foram sendo possibilitadas por conta da evolução da tecnologia. Então, a partir do momento que os efeitos passam a ser melhores e há mais possibilidades, filmes de fantasia, filmes de super-herói, filmes mais que não fazem, que tem mais invenções, né? Filmes de ação também, de ficção científica, vão fazendo mais sucesso porque você tem ali maiores possibilidades de inovar por conta da tecnologia. Então, essa relação entre a tecnologia e a temática, a história que está sendo contada, ela é até mais importante, né, do que a gente imagina. Elas estão aí mais relacionadas do que a gente pensa às vezes. E aí, como eu falei, né, com relação à tecnologia, as câmeras e os outros equipamentos, tanto de captação de áudio, de edição, de montagem, eles foram ficando cada vez mais modernos, né, e permitem cada vez mais fazer cenas de ângulos diferentes, usando ali técnicas que pode ter um movimento melhor da câmera. Então, né, você tem ali equipamentos que permitem que você movimente a câmera sem ser necessariamente na mão, o que faz a câmera ficar mais estabilizada. Então, você consegue ter uma cena com um movimento de câmera sem ficar tremida se fosse algo feito com uma pessoa segurando, porque você tem ali os equipamentos, né, que foram sendo desenvolvidos para isso. Os efeitos mais usados no filme foi o slow motion, que traduzindo para o português significa câmera lenta. Mas é claro que não foi qualquer câmera lenta, foi algo muito além disso. Eles praticamente criaram um novo tipo de slow motion, chamado bullet time, que basicamente consiste em unir dezenas de câmeras ao mesmo tempo para fotografar vários ângulos de um objeto ou pessoa. Ou seja, a cena não é só vista em câmera lenta, mas também em 360 graus. Com relação aos efeitos especiais, como nós vimos na aula passada, o Georges Méliès utilizava ali efeitos práticos que ele aprendeu, né, que ele desenvolveu ali a partir de técnicas que já eram utilizadas no teatro, nos shows de ilusionismo. Então, ele se utiliza dessas técnicas de efeitos práticos que já existiam, né, que já eram utilizadas no mundo das artes, para fazer ali os seus efeitos especiais no cinema também. E aí, essa questão dos efeitos, né, elas começam ali com Georges Méliès e vão sendo desenvolvidas também com o passar dos anos. E muito do desenvolvimento da tecnologia vai sendo, né, uma forma de influência ali, né, nesse desenvolvimento também dos efeitos especiais no cinema. Um exemplo muito claro, né, é a questão do CGI. Então, o desenvolvimento da tecnologia do CGI, ela foi possibilitando a criação, né, desses universos mais fantasiosos, como eu falei, vai criar ali não só universos fantasiosos, né, mas também para ser mais fácil de se gravar, por exemplo, na cidade, ou é muito comum, por exemplo, quando se grava, fazer filmagens no Canadá, e aí eles fazem filmagens em Toronto, mas a história se passa em Nova York. Eles fazem takes ali, gravam algumas cenas na cidade de Toronto, ali em cidades do Canadá, e depois fazem algumas modificações ali, tirando alguns pontos turísticos, adicionando alguns elementos para transformar aquele ambiente, né, a cidade de Toronto, numa outra cidade qualquer do mundo. Então isso também é utilizado não só para esses efeitos mais de coisas, né, irreais, né, fantasiosas que não existem na realidade, mas também para tornar mais fácil a ambientação das cenas. Então, transformar uma cidade em outra, ou acrescentar ali elementos que não existem na paisagem para deixar a paisagem um pouco melhor dentro da cena. Isso também é utilizado, utilizando ali, né, a técnica do CGI. Aí fazem o chroma key e adicionam ali os elementos que eles acham necessário para a cena. Então, eles podem tanto usar o próprio CGI para criar, né, as criaturas, como os personagens, como é no caso do filme Alice no País das Maravilhas, em que praticamente tudo, né, é criado em CGI, na computação,
ou alguns elementos, né, como foi o caso do tigre nesse filme, que eles tiveram que fazer também em CGI, mas também para criar o fundo, né, utilizam ali o chroma key para fazer, né, essa montagem e criar ali, botar fundo na cena, como nesse caso aqui, né, que é uma paisagem que eu falei, eu dei o exemplo de cidade, mas aqui é uma paisagem também. E aí, então, é uma técnica que vai sendo, técnica do chroma key também, né, vai sendo utilizada para vários efeitos, tanto efeitos mais propositalmente mais toscos, para fazer algum efeito diferente, botar um cenário de programa de TV, alguma coisa assim, quanto também para criar, né, para facilitar, como eu falei ali, a ambientação, em vez de gravar sempre em ambientes abertos, em cidades, gravar dentro do estúdio e depois transformar aquilo através da edição num ambiente aberto, numa cidade ou numa paisagem, por exemplo. Esses efeitos que a gente viu são efeitos feitos, né, no computador, são efeitos ali mais técnicos, mais virtuais, né, mais efeitos gráficos mesmo. Já aqueles efeitos que eram feitos, né, eram desenvolvidos pelo Georges Méliès, a gente chama de efeitos práticos, que são coisas ali que a gente faz mesmo, né, na prática, traz para a realidade. Então, por exemplo, são essas técnicas que são utilizadas no teatro, então vai se desenvolvendo ali também para o ambiente do cinema. Então, eles começam a desenvolver isso melhor, criar novas técnicas, ter profissionais, né, especializados para fazer esses elementos, quando eles precisam ter algo ali que computadorizado não ia ficar bom o suficiente. Então eles fazem primeiro, por exemplo, né, como foram o caso dos dinossauros e do tubarão do filme Tubarão e os dinossauros de Jurassic Park, que eles fizeram, né, ali utilizando efeitos práticos. Mas esses efeitos práticos também são uma forma de criar, não só, assim como eu falei dos efeitos gráficos, né, do CGI, não é apenas uma forma de criar coisas fantasiosas, como um dinossauro, ou poder ter ali um tubarão que vai fazer cenas que come pessoas sem trazer perigo. Mas também para a questão os efeitos práticos também vão ser uma questão de enquadramento, ou uma cena de ação que eles têm que fazer, e aí eles podem ter a opção de fazer aquilo de forma virtual, né, de fazer de alguma forma ali que pareça que aconteceu, por exemplo, uma batida de carro, alguma coisa assim, ou de fato estudar ali uma forma de fazer essa batida de carro, por exemplo, de uma forma mais segura possível, para se criar ali, eles treinam, né, as técnicas que eles precisam fazer ali para fazer as manobras com o carro, para poder fazer as cenas. Então, muito dessas questões, por exemplo, de enquadramento, vai ser utilizando ali estudos de perspectiva para poder criar, por exemplo, como foi no filme, né, do Hobbit, ali, para criar esse efeito de que um personagem é muito maior do que o outro. Então, eles fazem esses estudos de perspectiva e criam, né, o cenário de uma forma que ajude a criar esse efeito ali de perspectiva distorcida, que a gente chama. Além também dos efeitos de maquiagem, efeitos de cenário e tal, isso também vai ser considerado ali uma técnica de efeito prático. Então, criar maquiagens, por exemplo, também como foi... Essa cena é uma cena de um filme mais antigo, mas tem cenas mais atuais também que utilizam, né, esse efeito da maquiagem para criar elementos ali que, ao invés de usar apenas de forma computadorizada, né, no CGI depois. Alguns diretores, como por exemplo o Christopher Nolan, eles preferem utilizar até esses efeitos práticos do que fazer tudo em computação, né? Então eles criam ali, passam muito tempo desenvolvendo e buscam, né, uma equipe muito grande especializada para poder criar esses efeitos práticos para poder utilizar nas cenas, coisas que às vezes ali talvez poderiam tentar achar uma solução no CGI, uma solução de pós-produção. Eles preferem, né, ter esse trabalho de criar
um efeito prático para isso. Essa cena, por exemplo, que a gente estava vendo, que o pessoal estava lutando, né, dentro de um corredor que eles não tinham a questão da gravidade, eles criaram toda uma estrutura, né, o filme tinha um orçamento muito bom para isso, então eles criaram toda uma estrutura para poder fazer a cena. Eles foram pesquisar com engenheiros e outros especialistas para ver formas de criar essa cena de uma forma mais real, da forma mais real possível. Outra questão também que nós falamos na aula passada, né, sobre ali nos primeiros filmes que foram sendo feitos, no começo ali da história do cinema, com o cinema mudo, foi a relação entre o cinema e a música e a importância da trilha sonora. Eu já cheguei a mostrar para vocês algumas... tem alguns vídeos na internet, acho que eu já mostrei para vocês também, que mostram assim, uma mesma cena de um filme com músicas de fundos diferentes. Aí você vê como muda o tom da cena, porque a música ela tem essa função, né? A trilha sonora, ela tem essa função, não só a música, mas qualquer outro som ali que apareça dentro da narrativa, ela tem essa função de ajudar a criar o ritmo da cena, né? A dar o tom da cena. Isso especialmente no cinema mudo, mas foi algo que continuou tendo essa importância até hoje, assim, nas produções que são feitas hoje em dia, mesmo que tenham ali profissionais que vão trabalhar de formas diferentes dessa questão da relação entre o cinema e a série. Quando eu falo de cinema, não falo apenas do cinema, né, dos filmes, mas também das séries, produções, né, audiovisual. E também tem a questão das produções de filmes musicais também, que começa aí nessa fase, quando a gente começa a ter essa transição do cinema mudo para o cinema falado, e é algo que continuou sendo feito, né, até hoje. Há pouco tempo tivemos alguns filmes que foram marcantes, né, importantes, que eram filmes musicais, e essa relação com a música ela pode ser feita e trabalhada na narrativa de formas diferentes. Pode ser um filme, alguns filmes que não são necessariamente filmes musicais, mas que a música em si tem grande importância, não apenas ali como um fundo para ajudar a dar o tom da cena, mas a música ela tem uma importância muito grande para a narrativa, para a história do filme. Um exemplo é o filme Baby Driver, em que o personagem principal ele tem uma relação muito importante ali com a música, muito forte com a questão da música, e eles trazem isso, né, de forma na trilha sonora, mas também ele faz parte da narrativa, né, as cenas, ele fala sobre isso. Ele fala sobre essa questão que ele tem com ouvir música e a forma que eles fazem isso na edição, né? A música ali é uma forma importante no dia a dia dele, e a forma como os editores e os montadores do filme fazem isso na edição deixa isso ainda mais claro. A gente consegue perceber isso nas cenas, que não é ali uma trilha sonora qualquer, como de um outro filme qualquer. A trilha sonora desse filme específico, ela tem uma importância ali, uma participação maior dentro da história, dentro da narrativa. Olha ele. E aí, baby? Por que ele ouve música o tempo todo? Ele sofreu um acidente quando era garoto e ainda ouve um zumbido. Escuta música pra abafar. Por isso ele é belo. Ah, que misterioso. Talvez. Bom, hoje eu vou encerrando por aqui. Na semana que vem a gente dá continuidade aos nossos estudos. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo. Nós nos vemos então na próxima aula.